A Cíntia está um pouco viciada nesses canais de crimes na internet, né? Que conta os piores crimes que aconteceram no Brasil. E recentemente ela chegou para mim contando uma história de um ator chamado Jeff Machado, que ele foi assassinado. Mas as circunstâncias, pelo que ela me contava, porque ela quis me contar isso para fazer uma reflexão. Mas as circunstâncias que ela me contou foram interessantes. Ele era um ator que já fez alguns papéis na Record, não era de muita expressão, e em determinada época da vida ele encontrou-se com um produtor, fez um relacionamento com ele, e esse produtor, ou esse farsante na capa de um produtor, né, se fingiu ser um produtor, disse que se ele desse 20 mil reais para ele, ele conseguiria, né, abrir as portas da Rede Globo para ele virar um ator global. E aí o cidadão, né, carreira de ator, vontade de trabalhar, de aparecer, já estava ali pelos seus 40 anos de idade, pensou, agora é minha chance, é minha oportunidade, pegou dinheiro emprestado com a sua mãe, deu para esse falso produtor que se aproximou da vida dele, começou a querer frequentar a casa dele, ficava observando tudo que ele tinha na casa, para poder, né, o estelionatário, né, o enrolador, o explorador, ele quer sugar o máximo de energia, o máximo de recurso, o máximo de patrimônio de quem ele está enganando. Aí ele deu esses 20 mil reais. O rapaz enrolou, esse negócio nunca chegou uma época aí que então esse falso produtor acabou assassinando ele, enterrou ele debaixo de uma casa alugada, num cimentado lá, um negócio complicado, e as investigações conseguiram chegar no autor do crime. Dona Cíntia, você já deve estar conhecendo esse assunto foi muito famoso ultimamente no Brasil, por isso que eu estou contando de forma mais rápida, porque meu canal não é canal de crimes, eu não estou aqui para dar todos os detalhes, né? Não estou aqui para dar a fofoca completa, nem dar a notícia bem esmiuçada, nem todos os detalhes, porque o interessante era a Dona Cíntia conversando comigo. A Dona Cíntia é minha esposa, se você não sabe quem é. Ela estava falando, Felipe, é impressionante como esses enganadores, como assim, esse pessoal que quer roubar a gente, vai naquilo que o cara mais deseja, né? Ele oferece aquilo que o cara, assim, tem aquele anseio, ele quer ser um ator global, ele quer estar ali naquele local melhor que tem para um ator. E ele não vê oportunidade, não vê chance. Aí aparece um produtor dizendo que se você der 20 mil reais, ele arranja esses 20 mil reais, porque é o desejo da vida dele. E aí esse falso produtor sabe onde apertar o botão, sabe o que oferecer para poder arrancar o dinheiro do cidadão. E arrancou até a vida, né? Sugou tanto que no final, acho que não tinha mais como esconder o crime, ou esconder, né, que ele tinha feito o golpe. Acho que ele acabou matando para silenciar o ator. Mas veja, quando a Cíntia estava me falando isso, eu conversando com ela, né, eu falei com ela, mas é verdade, esse pessoal vai exatamente naquilo que a gente quer, deseja, cobiça, e eles conseguem nos fazer agir de forma que a gente nunca imaginaria. Ele consegue nos fazer dando aquilo que a gente nunca daria. Quer ver um exemplo? Aí eu falei com ela assim, você não tem aquela doença chamada fibromialgia? Ela não causa dores terríveis, uma doença que parece que não tem cura, precisa de tratamentos, procedimentos, precisa de modelos de vida que ajudem você a conviver com a dor? Aí, não é verdade que pessoas que têm essa doença como você e você mesmo não são atraídas por enganadores, por pessoas meio charlatãs que dizem que tem a cura, que agora tem um procedimento, tem um processo, tem um protocolo que se você pagar tanto você consegue ter a cura da sua doença? Não tem isso. Se lembra daquele dia que você foi meio que ludibriado por aquele suposto médico especialista, que você foi lá na clínica dele e ele disse que com 30 mil reais resolvia a sua vida e você começou a pensar, rapaz, como é que eu faço para arranjar esse dinheiro, né? No instante a gente fica bobo. Por quê? Porque você está sofrendo dores, você tem desejo de viver livre dessa dor, todos os procedimentos que te oferecem são penosos, longos, exigem muito exercício, muita coisa, e vem alguém que oferece assim do nada que se botar 3 injeções você está curada, você fica assim, meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. E esse cara oferece aquilo que ninguém mais pode oferecer, a cura. Não é isso? Ele vai aí onde você quer e quando ele consegue capturar você, ele ganha todo o seu dinheiro, o seu patrimônio, sua vida, todos os seus recursos, a sua alma. Eu sei muito disso também, eu estava falando com a Cíntia, mas
Eu vejo esses enganadores tentando me enganar todo dia. Eu tenho um canal do YouTube que tem um certo número de inscritos. E algumas pessoas acham que isso tem valor, né? De tentar roubar meu canal, de tentar usar meu canal para vender criptomoeda, ou então para me extorquir algum dinheiro. Todo dia eu recebo de 4, 5 e-mails de gente se passando por alguém que é um patrocinador, que quer investir no meu canal, que tem um produto que quer que eu faça propaganda. E todo dia eu sei que é a partir desses e-mails que eles conseguem roubar o nosso canal. Mas eles tentam demais, eles tentam... O que eles estão tentando? Eles estão tentando jogar com a ideia de que o youtuber quer viver do canal, quer viver só trabalhando naquilo. Então, se ele tivesse um patrocinador, se ele tivesse algum produto que ajudasse ele a se manter, porque não dá para alcançar só com patrocínio do YouTube um recurso X, então ele tem aquele desejo de viver do YouTube. Então, quando alguém oferece um patrocínio, ele fica assim, olha, isso aqui que eu quero, isso aqui que eu preciso. Aí é nessa que você acaba dando a senha, instalando um aplicativo no seu computador que rouba as senhas, e aí você perde o canal nessa daí. Quando você abre a porta para esses falsos e-mails, que estão indo exatamente no desejo do cara de querer viver do canal. O interessante é saber que esses exploradores sabem atacar o nosso desejo, sabem o que a gente quer e sabem que podem nos tirar todos os recursos a partir do que a gente quer. Eu não aceito nenhum desses e-mails, nem abro essas coisas não, mas de vez em quando eu vejo na internet como eles agem no processo de roubar o canal. É muito interessante a mente maligna, sabe? Às vezes é bom estudar ela para você ficar esperto. Olha, a Bíblia... Eu contei essas três histórias porque eu estou introduzindo esse assunto, de que a cobiça é a porta de entrada do explorador na nossa vida, do maligno, do Satanás na nossa história. A Bíblia já fala isso. O irmão que já é mais velho no Evangelho, o irmão que já é mais andado, já conhece das coisas, sabe de que texto eu vou falar. Eu vou trazer esse texto para a gente fazer uma moldura inicial e depois vou trazer outro texto para a gente aprofundar em algumas soluções. Combinado? Diz assim, Tiago 1, no verso 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Essa estratégia maligna já é muito conhecida, a estratégia descrita nesse pequeno verso. Você já sabe qual é. O maligno está interessado em te arrastar para sua teia, para sua armadilha. E uma vez que você caia nesse golpe dele, ele vai engravidar você. Ele vai lhe prender. Tempo suficiente até você gerar o pecado, até você ser consumido, até ele conseguir arrastar e retirar de você tudo que ele puder. E quando ele terminar de fazer isso, ele vai deixar você ao léu, no meio fio, vai retirar sua vida, vai retirar seu futuro, seu patrimônio, sua energia, sua alegria de viver. Ele quer destruir a sua vida por meio dessa rede de arrasto, que ele arrasta você e te suga até o fim da sua alma, destrói você. Eu estou falando só coisas ruins, né? É porque eu estou enfatizando o perigo, o mal. Mas o irmão sabe, o amigo sabe que ninguém vai se meter num negócio desse em sã consciência. Quem é que está na sua casa dizendo, rapaz, eu queria um problema? Queria alguém que me machucasse, queria alguém que me roubasse, queria alguém que me fizesse pecar, Quem é que diz essas coisas? Ninguém, né? A gente se protege. Não, rapaz, ali é perigo, vamos ficar longe. Por isso, o Satanás, o inimigo, o maligno, o pessoal explorador, a galera do mal, ele se transveste de anjo de luz, ele se transveste de uma coisa boa, ele parece ser algo que vai salvar você, parece ser algo que vai transformar, vai realizar todos os seus desejos, né? E aí ele começa a fazer um processo de atrair você, de seduzir, de tentar, não é assim uma coisa monstruosa que aparece, é dizendo, rapaz, você não quer ser feliz não? Você não quer ser livre da sua dor? Você não quer trabalhar na melhor empresa do Brasil? Você não quer... Rapaz, pois vem aqui no meu processo que eu sei como fazer, eu sei como te dar direção. Eu posso cuidar de você. Confia em mim.
Aí ele aciona a sua cobiça, mas para isso ele precisa fazer uma investigação, porque o texto está dizendo, cada um é tentado pela própria cobiça, identificando que a cobiça pertence a todos os seres humanos, a carne pecadora está dentro de nós, e cada um tem uma cobiça meio diferente. Aquilo que me afeta não afeta você. Aquilo que eu desejo não é o que você deseja. Aquilo que me faz perder a cabeça não é o que faz você perder a cabeça. Mas para o estelionatário saber, para o explorador, para o inimigo perigoso, né? Para a pessoa que está querendo tirar os teus recursos, ele precisa fazer uma investigação. Ele vai olhar a sua vida, vai ver o que você consome na internet, com quem você conversa, aonde você vai se aproximar de você em algum lugar, numa praia, numa sorveteria, num banco de igreja, numa faculdade. Então, ele vai fazendo a sua rede de engodo e vai tentando você. Quando menos você espera, você começa a colocar um indivíduo na sua vida, na sua casa, no sofá da sua casa, ele começa a beber da sua comida, comer da sua comida, né? Beber da sua bebida, comer da sua comida, abrir seu guarda-roupa, usar o seu dinheiro, e quando você menos espera, sua vida está na mão dessa pessoa. Essa é uma forma que você já conhece. Eu estou aqui ensinando o padre a rezar, mas embora seja muito conhecido e todos nós conhecemos, ainda assim continuamos caindo. Por quê? Porque essa cobiça louca dentro da gente faz a gente perder o discernimento e fica dando brecha para o inimigo. Eu quero ler outro texto que vai nos ajudar a fazer uma reflexão agora mais profunda, trazendo talvez uma recriação desse verso inicial e também trazendo algumas advertências para nós. Diz assim, olha só, 1 Timóteo no capítulo 6, no verso de 9 a 11. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha, eu não vou trabalhar os desejos, né, descontrolados e nocivos, o amor ao dinheiro, o querer ficar rico, as muitas destruições e aflições, porque a gente acabou de conversar muito sobre isso. Eu quero trabalhar esse verso final que fala assim: você, homem de Deus, porém, fuja de tudo isso, né, e busque a justiça. Começando por aí. Vamos pegar primeiro esse pedacinho que diz assim: fuja de tudo isso. Falar sobre isso me lembra de um acampamento que eu participei quando eu era assim, jovem, né? De adolescente para jovem, 19, 20 anos, tinha um pastor chamado Pastor Wellington. Ele uma vez foi contar sobre José na casa de Potifar. E a mulher do Potifar, né, gostou do menino jovem, menino formoso, José. E quando o marido dela saía, ela ficava dando em cima dele, ficava tentando, né, pegar o menino para si. O rapaz, José, não queria, né, fazer trairagem com o Potifar. Queria fazer as coisas certinhas, cuidar dos negócios, da fazenda, da casa, das finanças, ser o administrador fiel. E não estava nas suas atribuições ficar com a mulher do patrão, né? Então ele não queria, ele ficava se afastando, dando jeito, fugindo. Só que tem uma hora que a mulher deu em cima de um jeito, arrancou as roupas dele, um negócio tal. E ele contando pra gente que era novinho, um pastor, né? Aí disse que ele saiu correndo, fugiu, né? Meio ali, segurando as roupas, meio pelado, fugindo, né? Da mulher. Aí ele ensinou uma verdade pra gente, que era novinho. Ele disse assim: eu quero ensinar pra vocês a unção do tênis. Porque lá em casa, toda vez que eu quero pegar, tem um tênis que eu uso pra botar e sair correndo. Então eu tô com vontade de pecar, eu visto o tênis, começo a correr, corro, até acabar a vontade de pecar. Quando acabou a vontade de pecar, eu tô cansado, esgotado, eu volto para casa. Então, meus amigos, né, meus adolescentes queridos, toda vez que você quiser pegar, faça o mistério do tênis e sai fugido desse pecado na sua vida.
De uma certa forma, isso aí foi meio lúdico, né? O que ele falou, mas tem uma certa verdade. Fuja de tudo isso. Olha, às vezes a gente tem que entender, né, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. A carne é fraca. Tem coisa que não nos afeta, mas tem coisa que, se você ficar perto, ficar dando vazão, o inimigo é tão inteligente, ele sabe que botão apertar na sua vida. E você diz, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou uma pessoa aqui, ó, pode vir que aqui é seguro, meu irmão, aqui, ó, nada vai me abalar. Aí a pessoa fica ali do seu lado, vai conhecendo a sua vida, vai vendo o que deixa você nervoso, o que deixa você calmo, o que deixa você feliz, começa a oferecer umas coisinhas boas para você, você diz, eu não gosto não, mas vou só para experimentar, só para experimentar. Mas eu acho fulano uma pessoa legal, né? Uma pessoa legal. Daqui a pouco você tá achando que não é tão ruim, você começa a fazer coisas que você não queria ter feito, começa a dar chance, começa a achar tudo normal, quando menos se espera, tá lá você na rede da intriga. E essa verdade está ensinando a gente o quê? Você é fraco. Se você ficar ali, você vai acabar cedendo. Você vai acabar caindo na armadilha, que eles são mais fortes que nós e a gente é fraco. O que você tem que fazer? Se afaste, meu amigo. Coloque uma distância. Se você sabe que tem coisa que você se lasca, que você cai, o que você tem que fazer? Estou ensinando que nem os antigos. Os antigos iam nos acampamentos e ensinavam a gente para isso, a gente adolescente. Talvez depois de todos esses anos mileniais, pós-modernos, esse ensino possa parecer um ensino ultrapassado, né? Mas se o povo tivesse feliz, tivesse bem, tivesse tudo tranquilo, até dizia. Mas a verdade é que está todo mundo meio mal acabado nesse mundo, precisa de ajuda e precisa de palavras que funcionavam antes e que vão funcionar hoje de novo, porque são palavras que são inspiradas pelo Espírito. Se o amigo sabe que algo te faz mal, passe longe. Passe longe do pessoal que vende, passe longe do pessoal que faz, passe longe da cultura desse pessoal, passe longe dos discursos desse pessoal, passe longe. Você tem tanta maneira de viver que não precisa ficar ali enfurnado com as armadilhas. Quanto mais perto, de novo, ensino dos antigos. Quanto mais perto do precipício, mais possibilidade de você cair. O que você tem que fazer? Fique longe do precipício, rapaz. Eu estou te ensinando como se proteger. Se eu quisesse te ensinar como cair, eu dizia, fique perto do precipício, né? Para me te proteger, eu digo, rapaz, fica longe desse negócio. Mas parece que a gente é doido, rapaz. As pessoas são irracionais e elas ficam querendo fazer aquilo que não devia fazer. Você sabe. Aí diz assim, rapaz, não faço não. Só não coma da árvore do bem e do mal, certo? Eu vou te dar esse paraíso todinho, mas só não come da árvore. O que o Adão faz? O que a dona Eva faz? Come da árvore. Então, amigo, não reproduza o comportamento do seu Adão interior. Não reproduza o comportamento da sua Eva interior. A frase diz o seguinte, mas porém você, homem de Deus, fuja de tudo isso. E aqui é interessante ele colocar a questão do homem de Deus. Porque de uma certa forma, e a gente vai até falar mais sobre isso lá na frente, ele está colocando um homem de Deus em oposição ao homem da cobiça, ao homem dos desejos, né, soltos, como é que está escrito aqui? Vou dizer de novo, olha, desejos descontrolados e nocivos. Então ele está colocando o homem de Deus é diferente desse homem que é guiado pela sua cobiça, pelo seu desejo de enriquecer, por desejos descontrolados e nocivos, por esses homens que se deixam arrastar por essas redes de destruição, que engravidam e dão à luz ao pecado. O homem de Deus é oposto a esse homem que deixa ser guiado por esses desejos do coração, por essa cobiça interna. Então ele está dizendo, você, porém, que é homem de Deus, que é contrário a essas coisas, e de uma certa forma também ele está falando que ser homem de Deus e mulher de Deus é carregar um conjunto de valores contrário a esses valores. É carregar dentro de si uma conduta, uma maneira de viver,
uma maneira de enxergar a vida, de conduzir seus sentimentos diferente desse pessoal. Então, se esse pessoal dá vazão aos seus desejos descontrolados, o homem de Deus deveria então controlar os seus desejos, suas emoções, né? Ser uma pessoa que se guia por valores que não dão vazão a esses desejos. No nosso texto aqui, ele dá alguns exemplos desses valores, né? A gente vai conversar aqui que ele vai dizer assim, olha, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, ele colocou aqui alguns exemplos de sentimentos que são contrários a esse que levam você para o caminho de destruição. Porque você é homem de Deus, você deve refletir na sua vida e praticar e desenvolver essas virtudes. Bom, a primeira virtude que ele colocou é busque a justiça. E é dessa que eu vou conversar com você agora. O caminho da justiça é em oposição ao caminho da injustiça, da corrupção, daquilo que não é ético, daquilo que não é o certo. Quando você diz o homem de Deus anda pelo caminho da justiça, busca a justiça, então você está dizendo que você não vai ser seduzido pelos atalhos. O que você vai fazer? Você quer dinheiro? Você vai fazer o quê? Vai trabalhar, vai ser útil, vai produzir valor na sociedade. Se você quer ter um casamento feliz, o que você vai fazer? Vai desenvolver a sua relação com a sua esposa, vai desenvolver a sua maneira de tratar os outros, de desenvolver seu amor com ela, de tratar ela, de ouvir, de saber lidar com as questões familiares. Você vai sempre trabalhar dentro daquilo que é o correto para o padrão do homem de Deus e da mulher de Deus. Você vai fazer aquilo que Deus gostaria que você fizesse. E se você andar na luz, você não tropeça, porque você está vendo o caminho bem direitinho. E a palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminhar, é luz que ilumina os nossos pés. Então você já sabe disso. É não fazer negociata, não fazer esquema, não fazer nada que não é ético, não fazer nada que é um atalho que tenta passar por cima dos outros para ganhar, para atravessar a fila, para ganhar lá na frente. Nada que seja uma mentira desvairada que tenta acionar a sua cobiça de oferecer 5, 6, 7 vezes o que você conseguiria, sabe, num dia, porque você vai fazer algum tipo de negócio escuso, que é um negócio assim que só a pessoa descobriu. Você sabe como é que começam esses convites. Você está trabalhando pelo governo, alguém te oferece uma emenda errada, uma propina errado e você começa a aceitar. Nada disso é o caminho de Deus. Você tem que andar de forma ética, correta, de maneira que ninguém possa te acusar de nada. Porque de outra forma, vamos sair da questão aí das questões financeiras, vamos supor que você está aí no seu casamento, está meio infeliz, está meio chateado, achava que o casamento era para ser de um jeito, está sendo difícil, estão dizendo que você tem que mudar para poder melhorar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, você está cansado, não quer fazer nada disso. E você não quer investir no casamento, não quer trabalhar, não quer se dedicar, tá achando que tá tudo ruim. Aí aparece um atalho fácil. Um amante ali, meio todo dia jogando a sementinha em cima de você, todo dia sorrindo, todo dia fazendo a sedução. Rapaz, eu vou resolver aqui minha questão com essa mulher aqui, ó, deixa essa confusão pra lá. Aí você começa. Só que depois de um tempo você começa a ver que a pessoa lá não é tão legal, que ela tem problema, porque quando passa aquela paixão desvairada, aquela cegueira, você começa a perceber que talvez esteja perdendo muito mais do que ganhando, que você não quer ficar distante da sua família, dos seus filhos, que tá errado. Aí você diz assim, rapaz, eu vou terminar esse negócio, vou ficar só com a minha família mesmo, ninguém vai saber que eu fiz nada, porque pra que contar também, né? Aí eu vou ficar com a minha família, vou dizer não pra ela e vai ficar tudo certo e eu vou esquecer esse negócio. Aí quando você vai dizer pra outra lá que você não quer mais ela fica furiosa, fica com raiva, diz que você enganou ela, que agora você é dela, que se você fizer isso, ela vai contar pra sua esposa e começa a te ameaçar, começa a fazer um drama, começa a fazer uma coisa, você entra numa rede de armadilhas. E agora você não pode nem conversar com a sua esposa, nem com a sua família, porque você tem medo deles descobrir, então você se sente só emocionalmente. Ao mesmo tempo a outra lá está com você na mão, está dizendo que vai contar, que vai fazer, que vai acontecer, que vai denunciar você. Aí você está na mão de uma pessoa e não pode contar com quem você realmente gosta, com quem realmente luta com você. E aí você está agora multiplicando o sofrimento. Vamos ler lá o texto de novo, diz assim, olha, mergulham na ruína e na destruição, se atormentam a si mesmo com muitos sofrimentos. Quando a gente se relaciona com
o mal, com a injustiça, com a corrupção, com aquilo que não é ético, a gente entra dentro de uma armadilha que essa armadilha começa a ter domínio sobre nós. A gente perde a moral, a gente perde o caráter, a gente perde a força da nossa palavra, a gente perde a consolação que poderia vir da gente ser uma pessoa que está sendo justa, mas foi injustiçada, das pessoas nos apoiarem. A gente começa a ser uma pessoa mais sozinha, mais sofrida, mais sem apoio na vida. Fazer as coisas da maneira errada acumula muitos sofrimentos. De outra forma também, você tem algo que é o seguinte: quando você se envolve com a pessoa, vamos supor uma negociata que você fez, o pessoal lá tem um esquema de enganar os outros e diz que se você entrar no esquema dele, você vai ficar rico. Aí você diz assim: rapaz, eu estou tentando aqui minha vida toda dar certo, nunca dei certo, e se eu quiser ter alguma coisa na vida, eu tenho que enrolar, que nem esse pessoal que está enrolando. Tu mente para os outros, diz que vai ser assim, aí tu consegue o dinheiro, depois eles ficam sem nada. Aí você entra nesse esquema, vamos supor, né? Pela sua cobiça, seu amor ao dinheiro, como diz ali o texto. Por um tempo vai dar certo, por um tempo você vai ganhar um dinheiro, que nem pirâmide, por um tempo dá certo. Mas depois, pense, você se envolveu com um pessoal que não tem caráter, que não busca justiça, que não tem fidelidade, que está roubando os outros, ou que está enganando os outros. O que vai segurar esse pessoal de depois roubar você, de te enganar, de te trair? Qual é a moral que eles têm? Qual é o caráter que eles têm? Qual a fidelidade que eles têm? Se eles fazem isso com os outros, por que eles não fazem com você? Existe até uma orientação bíblica nos profetas que mostram que, às vezes, aquilo que você cometeu para os outros, depois retorna para você como uma espécie de retribuição. Às vezes porque você se envolveu ou fez práticas erradas, e foi dessa forma que você tratou o mundo, então o mundo diz: se ele joga nessa regra, então não tem problema eu roubar dele também. Você se torna um jogador corrompido que as pessoas não têm zelo nenhum de roubar de você. Então é natural que pessoas que vivam pela espada acabam morrendo pela espada. Uma vez eu conheci um cara que trabalhava em comunidades, e ele estava me dizendo estatísticas muito pesadas sabe, se na comunidade tem um menino que decidiu ir para o tráfico de drogas. Por quê? Porque o tráfico de drogas, ele dá mais dinheiro, dá um tênis, dá uma comida, né? Dá um dinheiro rápido para aqueles meninos. Tem outro menino que decidiu ir pelo colégio, pelo trabalho normal, pelas coisas normais. Um menino do colégio, um menino do trabalho normal, tem muito menos recurso que o traficante, muito menos benefício, muito menos honra, menos naquela comunidade. Agora você sabe que essa do traficante, esse pessoal que trabalha com isso, não dura muito tempo não. A maioria está morto 3 anos depois, 4 anos depois, não tem muito traficante acima dos 22 não. Então é um caminho que você parece que está encurtando um atalho para viver bem, mas no fim desse caminho tem a morte. E às vezes você viver de uma forma justa, parece que você não está ganhando nada, mas você está preservando a sua vida. Então os que vivem pela espada acabam morrendo pela espada. Os que vivem com amigos que causam, né, roubos, causam mal dos outros, um dia esse mal retorna para você. Eu vou ler aqui com vocês alguns textos interessantíssimos sobre isso. Olha, Obadias capítulo 1, no verso 16, diz assim: assim como vocês beberam do meu castigo no meu monte santo, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Aqui o Obadias está conversando com a gente sobre que Israel, ela sofreu um juízo de Deus. Judá recebeu um juízo de Deus. E nações vizinhas como a de Edom, vendo que Israel estava sofrendo o juízo da Babilônia, de outras nações, aproveitaram a fraqueza dela e foram lá se aproveitar e roubar o resto que tinha. Aí o que o texto está dizendo, o que Deus também está falando com Edom? Olha, vocês estão se aproveitando do meu juízo sobre Judá para ir lá e roubar eles. Da fraqueza deles para roubar eles. Pois eu digo, porque assim como você está roubando os outros no seu momento de fraqueza, as nações também vão vir na sua vida e vão roubar você no seu momento de fraqueza.
É uma espécie de retribuição que o profeta Obadias estava falando com Edom. Olha só Miqueias, capítulo 2, no verso 2. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, e ele aos seus herdeiros. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de você com essa triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou aos invasores da nossa terra. De novo, o que o Miqueias está dizendo? Que as pessoas de Judá que praticavam a corrupção e roubavam a casa do pobre, através de subornos, de corrupção da justiça, um dia serão afetados por uma nação estrangeira que vai roubar a casa deles e vai repartir a casa deles. O andar pela injustiça provoca em nós um chamado à injustiça, uma retribuição para a nossa vida. Não só a gente cai numa armadilha, mas é como se eu entrasse num tipo de jogo onde eu afeto e sou afetado pela mesma espada. Amós capítulo 3, no verso 11, portanto, assim diz o Senhor soberano, o inimigo está cercando o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Então, de novo, o estrangeiro vai saquear vocês, por quê? Capítulo 5, verso 11, por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedras, nelas não morarão, embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão o seu vinho. Aqui Amós está falando de pessoas que viviam no luxo, na exploração do pobre, construindo casas maravilhosas, vinhas maravilhosas, e está dizendo, um dia vocês nem vão aproveitar toda essa riqueza que vocês estão roubando do pessoal pobre pela injustiça, porque vai vir um povo estrangeiro e vai fazer isso com vocês, vai derrubar suas casas. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão, as casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Tudo isso que eu estou conversando com vocês é mostrando que o caminho da justiça nos blinda de muitos sofrimentos. O caminho do homem de Deus é diferente do caminho das pessoas que dão vazão à sua cobiça e entram em armadilhas e em muitos negociatas esquisitas que causam problemas. A justiça me blinda de não cair nessa rede de engodo. Também ela evita com que eu receba uma retribuição dos homens maus com que eu participei para fazer meus saques. Me blinda de entrar numa rede que eu um dia roubo, mas no dia seguinte eu vou ser roubado. Que um dia eu explorei e no dia seguinte eu serei explorado. Que no dia eu roubei uma casa, mas no dia seguinte uma nação estrangeira vai roubar a casa de mim. Agora, tem uma coisa também. Quem anda em injustiça, quem pratica maldade, precisa fazer isso na escuridão, nas trevas. Porque se você expor a injustiça, se você expor o pecado, as pessoas não vão permitir que você faça isso. Por isso, todo pecado é oculto. Por isso que existe uma hipocrisia social. Aqui fora eu digo que eu sou lindo, mas por trás eu estou fazendo coisas muito piores do que eu estou dizendo aqui na frente. E também quem pratica a injustiça está fadado a ser revelado todos os seus pecados no futuro. Por isso que diz Mateus no capítulo 10, no verso 26 e 27. Portanto, não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, e o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Jesus estava incentivando os filhos do reino, os filhos de Deus, a serem pessoas que proclamem a verdade, que mostrem as suas obras de justiça. Embora ele saiba que, ao fazer isso, serão perseguidos. Aí Jesus está falando, não tenha medo deles. Eles cometem muitas coisas erradas, mas um dia essas coisas erradas que eles estão cometendo serão expostas. E todo mundo vai ver que eles eram falsas pessoas puras, falsos homens de Deus, falsas pessoas piedosas. Eles são todos pessoas tão ruins, mas eles fazem o que fazem porque escondem no oculto. Mas um dia isso será revelado. E isso é meu alerta para você, é que também andar no caminho de injustiça, nesses sofrimentos todos, pode até funcionar por um tempo porque você está no oculto. Mas eu te digo, um dia seus filhos vão saber o que você fez. Um dia sua esposa vai saber o que você fez. Um dia seu patrão vai saber o que você fez. Não é se, é quando. Você está cometendo algo errado? Está achando que ninguém vai descobrir? Dê aí 2, 3 anos.
Às vezes as pessoas até descobrem, mas não te contam, só fazem se afastar de você. E você acha que está lindo na fotografia e está se perguntando, por que ninguém mais fala comigo? É porque o povo descobriu, só não está falando contigo. Então eu botei aqui, 3 coisas que a busca da justiça nos ajuda a nos blindar contra esses exploradores. Nos livra do perigo de ficar na mão de enganadores, gente que se volta contra você. Nos livra do perigo de acabar vivendo o mesmo dano que causamos aos outros. Nos livra do perigo de ter toda a sua injustiça descoberta e ela será, em algum momento, descoberta. Olha, para você entender o que eu estou conversando com você. Eu estou conversando que o homem de Deus fuja desse comportamento que leva à destruição. E ser homem de Deus e mulher de Deus carrega consigo um conjunto de valores que lhe blindam e lhe protegem dessa armadilha, dessa tentação e dessa sedução. Um desses valores é a busca pela justiça, a busca pelo que é certo, a busca pelo que é correto e ético, a busca pelos valores de Deus, por andar de forma iluminada pela palavra de Deus para nos tropeçar no meio do caminho. Quando você faz isso, os seus acusadores não conseguem te acusar. As pessoas que querem te engodar não conseguem encontrar oportunidade para fazer isso. Você fecha uma porta da cobiça. Agora, há uma outra questão aqui nesse texto, uma outra leitura de uma outra virtude que está profundamente intrínseca a esses versos que a gente leu. Mas ainda tem alguns outros versos que suscitaram esses próprios versos iniciais de Timóteo. Você talvez não esteja lembrando dos versos que a gente leu, eu vou ler um pedacinho para você lembrar da virtude que eu estou falando, e depois eu vou mostrar como toda essa cobiça tem a ver com essa virtude, tá certo? Vem comigo que você vai entender. Diz assim, olha, 1 Timóteo capítulo 6, no verso 11, só para a gente relembrar que virtude é essa, diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Felipe, qual é a virtude que você está falando? É a piedade. Eu quero ressaltar a piedade. E por que, Felipe, você acha a piedade tão importante para nos ajudar a blindar contra essas cobiças, esses exploradores, essas tentações, essas destruições, esses sofrimentos na nossa vida? Por que você falou da justiça, e a justiça eu entendi, né? Você fez uma exposição muito boa sobre isso. Agora você quer falar da piedade. Por que a piedade é importante? Você vai perceber que nesse mesmo texto de Timóteo 6, a piedade ocupa um local central. E eu vou ler com vocês alguns versos anteriores, ainda vou ler mais um pouquinho para você entender todo o contexto que está acontecendo. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, no verso 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Agora preste atenção nessa frase que é muito importante. Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Olha, nesse texto a gente observou que o ensino de Jesus é segundo a piedade, mas que doutrinas falsas têm causado todo tipo de contenda, aflição, discussão e problemática na vida das pessoas, das quais uma dessas doutrinas falsas, uma das coisas que tem causado muitas aflições é você associar o ensino de Cristo com o desejo, o amor por ter lucro. Né? E as pessoas começam a imaginar que ir para a fé é ser próspera, ir para a fé é virar milionária, ir para a fé é ter a mentalidade vencedora, ir para a fé é descobrir a fórmula do sucesso, ir para a fé é entrar na mão desses gurus que dizem que você pode seguir alguns passos de prosperidade bíblica e você vai ficar milionário, vai ficar rico, e ficam incentivando a sua cobiça interna, e essa cobiça sendo acesa vai dar lá naqueles versos iniciais dizendo que as pessoas, por desejarem ficar ricas, se engodam em todo tipo de armadilha, caem em tentações e destroem a sua vida, vivem muitos sofrimentos e aflições, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então,
Qual é a perspectiva? De que uma doutrina falsa de que a fé e a piedade tem a ver com ficar rico e ganhar dinheiro e desenvolver sua ambição tem causado muita destruição no meio do povo de Deus. O ensino de Jesus é conforme a piedade. O que é a piedade, segundo a nossa perspectiva bíblica e a perspectiva da cultura cristã? O que é uma piedade? O que é ser um cristão piedoso? É um cristão que tem uma fé genuína, que busca andar em santidade, que é uma pessoa de coração manso e pacífico, que ama o próximo e age a favor de fazer caridades, agir com, com empatia. É uma pessoa que está em paz, que tem um espírito tranquilo e que age, com muito contentamento. Ele não está ansioso, ele não está ambicioso, ele não está cobiçoso, ele não está desesperado. Ele tem uma certa paz de espírito e gratidão por aquilo que Deus colocou na sua mão. E nisso você vai perceber, nessa própria descrição de 1 Timóteo 6, como isso tem tudo a ver. Porque diz assim, olha, continuando aqueles versos, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Olha, a piedade, segundo Paulo, que tem a ver com Cristo Jesus e a fé genuína, que está ali junto com o contentamento, ela é uma forma de lucro, não porque ela ganha mais, não porque ela incentiva a cobiça, não porque faz você ficar desesperado, mas porque ela trabalha em nós o ser grato e o feliz com aquilo que já temos, de aprender a se adaptar a situações diferentes e ser feliz com pouco. Tendo que comer, tendo que vestir, vamos acalmar nossa cobiça, vamos ficar tranquilo, vamos aceitar de Deus o que Deus tem para nós e parar com esse desejo louco que leva a gente à destruição. E dessa forma, você para de gastar com luxos desnecessários, com aventuras desnecessárias, com perigos que levam seu patrimônio. E dessa forma, aquele dinheiro que parecia, não ser muita coisa, começa a render mais, começa a dar mais, começa a te dar mais possibilidade. Tem gente que ganha demais, mas vive devendo. Você sabe disso. Tem gente que ganha 20 mil reais por mês, mas está devendo 25 todo mês. Tem gente que ganha 10, mas gasta 17. Aí quer entrar em esquema para ganhar 20, para poder lucrar 3. Quando na verdade deveria ser piedoso com contentamento, viver com 9 e ganhar 1.000. Está entendendo o mistério aqui? Uma piedade com contentamento pode nos fazer muito bem e gerar lucro. Por quê? Porque você para de viver de forma guiado por uma cobiça que destrói você. Amigo, você nunca pensou isso não? Você ganha um valorzinho aí, você ganha um valorzinho. Você nunca pensou isso não? Rapaz, tem tanta gente no Brasil que ganha menos do que eu. Como é que esse pessoal vive e eu não consigo viver com o que eu ganho? Você nunca pensou isso não? Tem gente reclamando, desesperado, mas que podia estar feliz. Tem gente que tem uma família bonita, tem uma esposa bonita, valorosa, tem um marido maravilhoso, mas não se contenta com a sua família, não investe na sua família, não acha bom a sua família e quer lucrar com as amantes por aí, com os casos. E é nessa busca que ele destrói tudo. Mas se você amasse o que Deus te deu, lutasse pelo que Deus te deu, seu patrimônio era preservado na sua própria família, não era dividido com os outros, com filho de um casamento, com filho de outro, com filho de outro. Você ia guardar o patrimônio na sua própria família, seus filhos iam herdar aquele patrimônio, o amor ficar junto, não ia ficar aquela confusão. Você seria mais próspero, porque você teria se contentado com Deus te deu, seria grato. A piedade com contentamento é fonte de lucro, mas porque também ela nos protege das aventuras destrutivas. Deixa eu contar um caso, que é um caso só de ilustração, de exemplo, sabe? Eu sou uma pessoa que tem um certo contentamento com aquilo que Deus me deu. Deus me deu uma condição, Deus me deu uma vida, Deus me deu, fonte de renda,
e eu adapto minha vida com aquilo que Deus me deu. Eu não tento nunca gastar mais do que eu tenho e aproveito a vida na medida do que Deus me permitiu viver, certo? Ou seja, eu nunca estou desesperado atrás de gastar, de fazer, de acontecer. Porque eu aprendi esse mistério durante a minha vida e é assim que eu vivo. E eu sou uma pessoa que considero que a minha vida é boa, eu gosto dela. Eu tenho esse contentamento forte. Eu estou dizendo isso para dizer que, vamos supor que esse recurso aqui, essa virtude, eu tenho praticado. E eu estou feliz, mesmo que eu lute para melhorar, nunca é nessa ansiedade, é sempre com a mansidão, com a paz de espírito e sempre dentro do propósito que Deus colocou na minha mão, então eu tenho tranquilidade. Eu tenho uma casa que eu recebi de herança do meu pai. É a casa que eu vivo desde que eu tinha 10 anos de idade. Sou feliz com essa casa. 10 anos atrás, ou talvez um pouquinho mais, em Fortaleza estava acontecendo o boom imobiliário. Era todo mundo dizendo que ia ficar rico com imóveis. Se você comprar o apartamento na planta e vender depois, você ganha 3 vezes mais. Eu estou investindo, estou vendendo minha casa, estou fazendo isso. E todo mundo tinha um discurso aqui para todo lugar de que você tinha que investir em imóveis, que você está ficando pobre porque quer. Aquelas coisas que todo mundo diz. Aí quase todo dia batia alguém na minha porta aqui para comprar minha casa, para dizer que ia construir um apartamento aqui e que eu vendesse minha casa, que você vai perder a oportunidade, que se você vender a casa para a gente, você vai ganhar um apartamento que custa não sei quantos bilhões e que você tem que vender sua casa, então você vai estar tendo prejuízo, você vai perder a oportunidade numa vida, se você não vender agora, nunca mais você vai vender porque vão construir aqui do seu lado, você vai ser o pobre pro resto da sua vida. Me ameaçava de todos os jeitos. A única coisa que eles não contavam é que eu era uma pessoa feliz e contente. Aí eu dizia, eu não quero vender. Mas você vai ficar pobre, você vai ficar feliz. Eu conversava com o povo na igreja que estava lá com o negócio de imobiliário, com o negócio de... Eles diziam, rapaz, isso é burrice você não vender, porque eles vão te dar um apartamento lá dentro, não sei o quê, mas onde é que eu vou morar depois? Mas para que eu vou fazer tudo isso? Para você ficar bem, ficar feliz, mas eu já sou feliz agora. E com aquela confusão me ameaçando, dizendo que se eu não fizesse, eu era a pessoa mais idiota na face da terra. Acontece que eu era piedoso e contente. Eu não precisava disso para ser feliz. Eu já era feliz, eu já tinha felicidade com aquilo que Deus me deu. Bom, passou-se o boom imobiliário. Muita gente ficou com imóveis sem conseguir vender, imóveis vazios, imóveis problemáticos, obras inacabadas. Aqui em volta de casa, só o que tinha era um apartamento que não terminou de construir. Eu estava em paz. Podia ser que tivesse dado certo o negócio, vamos supor. Mas eu estava feliz de não ter feito o negócio. Não me meti em negócio que eu não queria me meter, não tenho que gerenciar confusão nenhuma e estou tranquilo. De maneira, amigo, que uma pessoa piedosa e contente, ela passa por essas volatilidades da vida, esses anseios, essas afetações. Ela passa de um jeito assim, como se tudo isso não tivesse a ver com ela. E o Satanás é só jogando anzol e nada pega em você. E no final das contas, eu preservei meu patrimônio, Deus me sustentou e me deu possibilidade de continuar vivendo bem. De maneira que eu me considero que a minha piedade sempre foi fonte de lucro para mim, porque me livrava das confusões. Não quer dizer que qualquer dia eu não queira vender, mas não vai ser nos meus termos, com a pessoa que eu escolhi, da maneira que eu quero fazer, e não porque estão me ameaçando que eu tenho que fazer, que eu tenho que me acabar, que eu tenho que... Entendeu? Olha, eu acho que tinha muitas coisas mais pra gente conversar, mas eu acho que eu já estiquei demais, né? O amigo Jair tá doido pra ir embora do vídeo, tá só esperando terminar, então eu vou atender o seu pedido, sabe? Porque eu acho que se a gente falar demais também, não fica, né? Eu falei 3 coisas importantes: ser homem de Deus, buscar justiça, piedade com contentamento. Se você fizer isso, eu acho que você cria uma casca de uma blindagem. Podia falar muito mais, tem coisa aqui, amor, fé, perseverança, mas essas estão de bom tamanho, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Olha, hoje eu tenho contado com a ajuda dos irmãos para completar meus rendimentos aqui no YouTube através do Pix. O irmão assiste meus vídeos, se sente abençoado, se sente agradecido e sente vontade de fazer uma oferta para mim, não se constrange, porque tem sido importante a participação de vocês e tem muitos irmãos que estão fazendo e eu sou grato a muitos de vocês.
É exatamente por causa de vocês e pela participação de vocês que eu estou vivendo de forma tranquila também. Veja, se o irmão quiser me ajudar, contribuir comigo, faz através do Pix, é o pr.felipeseabra@gmail.com. Esse e-mail é minha chave Pix. Vou repetir para você, pr.felipeseabra@gmail.com. Então, quando você fizer ali alguma oferta ou mandar algum valor para mim, tem uma possibilidade de você escrever um pequeno recado pelo Pix. Então você escreve para mim, de repente diz que foi esse vídeo que você estava assistindo, diz que sentiu gratidão, diz o que te motivou, e eu sempre estou lendo o que vocês estão escrevendo. Muito obrigado, viu, amigo? Porque vocês são, sabe, minha alegria. Você, toda vez que chega assim um valorzinho, digo, olha só como esse pessoal acredita, como esse pessoal abençoa, como esse pessoal está sendo abençoado. Porque você só pode me abençoar porque de alguma forma Deus te abençoou, não é isso? Olha, obrigado, tá certo? Que Deus nos abençoe profundamente. Deus abençoe sua vida, viu, meu amigo? Não cai nessas coisas, não. Segura a onda aí. Não vai se envolver nessas destruição, não. E até o nosso próximo vídeo. Até mais.